queridos padres, Padre Zé Roberto, reitor do nosso santuário, Padre Cristian, nosso vigário episcopal, demais padres, Irmã Mariane, amados e amadas de Deus. Nós estamos celebrando esse 25º domingo do tempo comum, dando graças a Deus pelos 16 anos de existência do nosso santuário aqui na nossa amada cidade de Araraquara. E nesse contexto ouvimos a palavra de Deus que colocou diante de nós na primeira leitura o convite de Deus primeiro a buscar o Senhor que convida o Israel daquela época e nos convida hoje a buscá-lo enquanto ele se deixa encontrar. É claro que Deus sempre se deixa encontrar, mas é preciso que nós o busquemos. E depois ele diz, através do profeta Isaías: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Quer dizer, no fundo Deus nos diz que os critérios dele não são como os nossos critérios. Deus não olha e não vê as coisas como nós. Deus não concebe as coisas como nós. É um convite a termos um olhar mais profundo. É um convite a uma mudança constante, de mudança de critério. É o que nós vamos perceber também no Evangelho, onde aqueles servos olham, mas olham com um critério humano e querem justiça com um critério humano. Só que isso não é o critério de Deus. O critério de Deus é o critério do amor, é o critério da bondade, é o critério da gratuidade. Então no Evangelho Jesus conta para os discípulos esta parábola. É interessante que Jesus a conta para os discípulos. Discípulos é gente de casa. Jesus não está falando aqui para os de fora. Jesus está se dirigindo aqui para os de casa. Nós vamos encontrar momentos no Evangelho que Jesus se dirige à multidão, momento em que se dirige aos fariseus, aos doutores da lei. Hoje está falando para os discípulos. Quem são os discípulos hoje? Somos todos nós que estamos aqui, todos nós que somos empenhados no seguimento de Jesus Cristo, todos nós que doamos como trabalhadores da vinha do Senhor, estamos doando a nossa vida na evangelização, doando nossa vida na missão, doando nossa vida através do belíssimo apostolado das capelinhas, doando a nossa vida, fazendo com que a palavra de Deus vá chegando às diversas realidades, doando nossa vida, fazendo com que a palavra de Deus vá fecundando, iluminando a vida e a existência das pessoas através de nossa mãe Maria. Então nós somos esses discípulos hoje aos quais Jesus se dirige. E ele diz que o reino dos céus é como a história, aqui diz patrão, não é? Mas poderia ser traduzido também como o dono da casa. A expressão grega, a tradução melhor seria o dono de casa. Patrão é uma expressão um pouco... E a expressão grega dá a entender mais o dono da casa do que o patrão. Então é como um dono da casa, o senhor da casa, que sai nas diversas horas do dia para buscar trabalhadores para a sua vinha. E sai pela madrugada, encontra então trabalhadores e combina com eles uma moeda de prata para cada um. E depois sai às diversas horas e diz que paga o que for justo. E é interessante que ele sai diversas horas do dia. Sai de madrugada, sai às 9, depois sai de novo, sai ao meio-dia, sai às 3 da tarde, sai às 5.
sempre buscando trabalhadores para a sua vinha. E no final, então, ele diz ao seu administrador que pague a cada um uma moeda de prata. Quando vem os últimos, recebem uma moeda de prata, se dão por contentes, contentíssimos, né? Quando chegam os primeiros, pensam que vão receber mais, recebem também uma moeda de prata. Então reclamam com o administrador, mas o patrão foi injusto. Nós aguentamos a labuta de todo dia e recebemos também só uma moeda de prata? Mas os últimos trabalharam nem uma hora, receberam uma moeda de prata? E ele responde: eu te paguei o que te combinei com você. Responde para um dos servos: eu paguei o que combinei com você. Eu não estou sendo injusto, eu estou sendo bom. O problema é a sua inveja, não é a minha bondade. Porque o Senhor, Ele é bom. Esse dono de casa, Ele é bom. Ele quis simplesmente dar àquele que trabalhou uma hora só o mesmo que deu ao primeiro. Mas ele tinha combinado com o primeiro uma moeda de prata, e deu uma moeda de prata. E teu evangelho termina dizendo: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O evangelho, amados e amadas de Deus, ele nos dá algumas lições. Primeiro, todos são convidados a trabalhar na vinha do Senhor. O que é a vinha do Senhor? A vinha do Senhor é uma imagem que no Antigo Testamento significava o povo de Israel. O povo de Israel era chamado a vinha do Senhor. É uma imagem que significa a igreja. A igreja é a vinha do Senhor. Então essa vinha do Senhor somos todos nós. A igreja é esta vinha do Senhor hoje. E é interessante que o Senhor chama todos para trabalhar na sua vinha. Todas as horas ele vai lá, ou pelo menos diversas horas do dia, ele vai chamar trabalhadores para a sua vinha. Todos são chamados para trabalhar na sua vinha. Coisa bonita, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele chama a todos. Deus é um Pai amoroso, bondoso, que quer que todos os seus filhos e filhas se doem com alegria na sua vinha. E qual é a nossa paga? A nossa paga é aquela que Jesus conquistou por nós aqui na cruz. Essa é a paga que todos nós receberemos. É uma paga gratuita e merecida. É a sua salvação que Ele dará um dia a todos nós que nos empenhamos, que nos doamos, que trabalhamos na sua vinha. Essa será a nossa paga, a nossa salvação. Salvação que Ele conquistou por nós na cruz. Essa será a paga pela nossa doação alegre e generosa. Essa será a nossa paga pelo nosso desgastar-se no anúncio do seu evangelho, no anúncio da missão. Essa será a nossa paga. Quando, amados e amadas de Deus, nós doamos a vida, quando nós desgastamos a nossa vida por Jesus Cristo, nós temos essa certeza, como trabalhadores e trabalhadoras da sua vinha, Ele nos dará a recompensa. É o que nós ouvimos Paulo dizendo na segunda leitura, falando aos Filipenses, onde Paulo mostra que o sentido da sua vida é Cristo. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo é o homem que empenhou a sua vida numa única coisa, no seguimento de Jesus Cristo. Paulo, a partir do momento em que se encontrou com Cristo, e empenhou totalmente a sua vida no seguimento de Jesus Cristo, no anúncio do Evangelho.
E aqui ele diz ainda, não é, que morrer aparentemente para ele seria melhor, seria estar com Cristo. Mas se viver é bom para anunciar o Evangelho, ele continua vivo. Quer dizer, é claro que Paulo está aqui já no limite da sua vida, a condenação não depende dele, são os romanos que o condenarão à morte. Agora é interessante como ele termina a leitura. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Vivei à altura do Evangelho de Cristo. Né? E nós que somos trabalhadores e trabalhadoras da vinha do Senhor, esse é o convite para nós: viver à altura do Evangelho de Cristo. Viver à altura do Evangelho de Cristo quer dizer se empenhar, se doar verdadeiramente, se colocar a caminho com alegria, com leveza, com liberdade, como trabalhadores e trabalhadoras da vinha do Senhor. A igreja é essa vinha. E amados e amadas de Deus, quando nós nos colocamos com alegria, como trabalhadores e trabalhadoras da vinha do Senhor, assim o reino de Deus vai acontecendo, assim Jesus Cristo vai sendo verdadeiramente conhecido, amado, sua Santa Mãe vai sendo cada vez mais conhecida, amada, através de nós, através de gestos simples nossos, através do apostolado das capelinhas, através de tantas outras coisas que nós fazemos, através da nossa doação alegre e generosa. Nós não devemos ter medo disso, mas sim com alegria, de fazer como Paulo, sempre buscar uma medida alta. E qual é essa medida alta? Viver à altura do Evangelho de Cristo. O Evangelho nos mostra ainda um terceiro elemento interessante. Na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Isaías que dizia: meus caminhos estão acima, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. A palavra de Deus hoje nos convida a termos critérios maiores de medida, termos critérios maiores de juízo, termos critérios à altura de Deus. Porque o pensamento de Deus, os pensamentos de Deus, não são como os nossos. Nós ouvimos todos aqueles trabalhadores e o que eles reclamam? Nós labutamos o dia inteiro, os primeiros, e esses últimos recebem o mesmo que nós? Percebe? Qual é o critério de juízo deles? Um critério humano. Nós trabalhamos mais do que todos, temos o direito também de receber mais. Critério humano. E qual é o critério de Deus? É o critério da bondade, é o critério da gratuidade, é o critério do amor. O amor não faz acepção de pessoas, e o amor de Deus não faz acepção. O amor de Deus é capaz de dar aquele último mesmo que dá o primeiro, porque é gratuito, porque é o amor da gratuidade. São Paulo vai dizer: quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por vós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo deu a vida por nós. É o critério da gratuidade. A salvação é dom gratuito. A grande paga que cada um de nós um dia espera receber, que é a salvação que Cristo adquiriu por nós na cruz, é dom gratuito. É dom da sua gratuidade, do seu amor. Livremente e sem mérito nenhum da nossa parte, Ele morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Então é um convite, a palavra de Deus nos convida a termos critérios, a começar na nossa vida, nas nossas relações, nos nossos juízos, começarmos a termos critérios à altura de Deus. E critérios à altura de Deus implica começar a olharmos as coisas segundo a palavra de Deus. Nós estamos celebrando hoje o dia da Bíblia. E celebrar o dia da Bíblia implica dizer que a palavra de Deus deve iluminar a nossa vida.
A palavra de Deus deve iluminar constantemente a nossa caminhada. A palavra de Deus, ela deve ser lida, meditada por nós. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos a palavra de Deus, quando nós vivemos da palavra de Deus, ela vai nos ensinando, ela vai nos transformando, ela vai nos fazendo termos critérios de juízos à altura de Deus, como Paulo. Paulo é um homem que já vive da gratuidade. Paulo é um homem que o essencial para ele é Cristo, é a fidelidade ao Evangelho de Cristo. A palavra de Deus nos conduz também a isso, amados e amadas de Deus. A palavra de Deus nos conduz a um amor cada vez maior para com Jesus Cristo, a uma liberdade maior para com Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela vai formando o nosso coração, a nossa vida. Ela vai fazendo aquilo que ela fez em Maria. Maria acolheu a palavra por primeiro. Ela acolheu a palavra de Deus, quando acolheu o convite de Deus, e gerou a palavra de Deus. Maria foi a primeira discípula, então. A mulher que se deixou modelar pela palavra de Deus. Hoje somos nós que somos chamados também a sermos homens e mulheres que vivem da palavra de Deus. A palavra de Deus na nossa vida, a Bíblia, ela não está na nossa casa lá para ficar só tomando poeira ou ficar na nossa estante. A palavra de Deus é para ser lida. Hoje existem até programas de iPhone, programas onde nós podemos baixar a palavra de Deus e ter a palavra de Deus no nosso iPhone, no nosso iPad. Tem tantos instrumentos modernos hoje que nos permitem ter um contato diário, onde estivermos, com a palavra de Deus. Sermos homens e mulheres que leem a palavra de Deus, que meditam a palavra de Deus, que vivem da palavra de Deus. Eu vos dou um conselho: tenham o hábito todos os dias de pegar o Evangelho do dia e ler o Evangelho do dia, meditar o Evangelho do dia. A palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida. Pegar o Evangelho, ler, meditar, pegar um versículozinho que te chamou a atenção e ficar com aquele versículozinho iluminando o seu dia. Sermos homens e mulheres da palavra. A palavra de Deus formou no decorrer da história da salvação homens e mulheres livres e operantes, e hoje ela quer fazer o mesmo conosco. E quando nós vivemos da palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nossos critérios vão se tornando critérios à altura dos critérios de Deus, porque critérios iluminados e critérios que nascem do encontro com a palavra de Deus. Então peçamos essa celebração, peçamos esse dia de ação de graças, peçamos que nós possamos verdadeiramente vivermos como trabalhadores da vinha do Senhor, que somos, nos doarmos com alegria na vinha do Senhor, na nossa missão, na missão evangelizadora, no nosso trabalho diário da vida do dia a dia, nos doarmos com alegria, que nós possamos, vivendo como trabalhadores da vinha do Senhor, ter a certeza de que o Senhor será um dia a grande paga da nossa vida, que o Senhor será a nossa recompensa, e vivendo e trabalhando na vinha do Senhor, sermos homens e mulheres que têm critérios à altura dos critérios de Deus, que não vivem segundo os critérios mesquinhos do mundo, mas que buscam cada vez mais viver, julgar, conceber as coisas segundo Deus. Que nós possamos viver, segundo São Paulo nos pede, vivei à altura do Evangelho de Cristo, como Maria viveu. Amém.